joia. E o doutor Wagner, o seu ritmo aí. Qualquer coisa, o senhor chama a gente aqui. Tá bom, um abração, Rafael. Obrigado, viu? Todos vocês, tá? Obrigado, Cássio. Obrigado, doutor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, pessoal. Obrigado você que está assistindo aqui ao vivo, você que vai assistir depois, não importa. O importante é assistir, o importante é se atualizar, o importante é conhecer, sim, técnicas importantes, teóricas e também práticas para que você possa ser um operador do direito. O que eu trato hoje, o lançamento, é desse livro aqui, está aparecendo no canto superior para você. Inclusive, se você entrar no site da editora, você vai conseguir com o QR Code, vai aparecer para você o desconto especial, para que você possa adquirir esse livro aqui, A Doutrina do Professor Júlio, já é um dos livros mais queridos aí, muito comentado pelos alunos, muito comentado pelos leitores. Já fiz sustentação oral, onde advogados, desembargadores tinham na sua mesa, então fico muito feliz, muito contente. Já tive um elogio do desembargador também a respeito desse livro. Então é um livro muito bacana, bem diferente para você, bem didático. É um livro Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial, é um volume único, tá? Então você que procura uma doutrina para ser aprovado em concurso público, você que procura uma doutrina para conseguir advogar, para conseguir atuar na advocacia, seja como defensor, procurador, é um manual único, capa a capa, ok? Do código inteiro, não é um código comentado, é uma doutrina, hein? Eu trago conceitos novos aqui, como posse alternada, entre outros conceitos novos, cobrado em concurso e na vida prática do advogado e advogada, tá bom? Então, obrigado a você que está participando do lançamento desse livro aqui, olha que legal, hein? Custo-benefício, porque nós tratamos do código inteiro de forma didática. Esse livro, gente, eu quero explicar um pouquinho, ele tem várias dicas, né? Então, eu chamo a atenção, olha só que interessante, ó. Eu chamo a atenção em relação a alguns assuntos, algumas jurisprudências, em relação ao Supremo, ao Superior Tribunal de Justiça. Então é um livro bem didático. E esse livro, gente, além de ter, de fato, a atenção, alguns assuntos específicos que eu chamo a atenção, eu também trago algumas dicas, as chamadas dicas do professor. Olha que legal. Então nessas dicas do professor, eu sempre aponto aquele tema que caiu no concurso tal, que vai cair no concurso tal, que mais cai no concurso, no exame de ordem. Na prática, eu explico também aqui, nas dicas do professor, diversas situações importantes, trago comparações. Então é um livro bem bacana. Ele serve tanto para você que atua na prática da advocacia, como operador de direito, como também você que estuda para concursos públicos de todos os gêneros de carreiras jurídicas. Tá? Então, muito bacana. Também é utilizado para OB. Um material bem completo. Quem faz uma leitura de um livro desse, pode ter certeza que está muito bem preparado no direito civil, para a advocacia civil na prática, tanto na prática como na teoria. Tá? É da editora Mizuno, que é, sim, qualidade e seriedade em livros, tá bom? Então, não vai perder a oportunidade de ler esse livro. Quem conhece sabe, hein? Esse manual, o manual doutrinário, é volume único. Ele é uma doutrina totalmente atualizada, eficaz, didática, que tem o objetivo, sim, de aprofundar os estudos de forma eficiente, conforme uma leitura prazerosa, com base nas súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Tá? Eu trago aqui os temas mais relevantes e as teses novas do direito civil, dentro da seara da capacidade civil, bens, pessoa natural, pessoa física, coisas, contratos, direito de família, direito de sucessões, posse e propriedade. Então, um material bem diferenciado para leitores que desejam, de fato, conhecer a matéria de verdade, preparando o leitor com essa doutrina para que possa ter segurança, capacidade de enfrentar suas dificuldades profissionais. Tá? Então, é bem legal. Gente, eu quero aproveitar um momento para divulgar a pós-graduação também, tá? Professor que é coordenador de 27 pós-graduações, várias instituições do Brasil, muito feliz por isso, né? Hoje eu sou, amanhã não sei, tudo passa nessa vida, não tenho muito ego em relação a essas coisas, se eu tirar o fone de ouvido aqui, mas eu sempre indico, pelo menos a pós que tem o menor valor, para poder ajudar você que quer estudar. Então, se você quer estudar, entra no site www.portaleso.com.br, tem vários cursos gratuitos, mas tem a minha pós de Direito Civil e Processo Civil. Eu sou o coordenador, essa pós é bem bacana, você consegue estudar, aprendendo a advogar na prática, precificar, é online,
tem plantão de dúvida uma vez por mês também. Bem legal. Sou coordenador dessa pós, da pós de imobiliário também, tá bom? Mas tem várias outras pós com matrículas abertas, a pós de registral com notarial, direito penal, direito do trabalho com previdenciário, tributário empresarial. Então, tem a pós de contratos, de direito médico, bem bacana, bem legal. Então, eu sempre aqui divulgo também no lançamento do livro após, com a autorização do querido Rafael, da editora Mizuno, em parceria, né? Quando você entra no site do portal, no portal ESO, o site da faculdade, a própria faculdade joga para o site, quando você quer comprar algum livro, o site da editora Mizuno. Então é uma parceria bem legal, de muita responsabilidade, bem transparente, um ajudando o outro, tá bom? Então também divulgo aqui com muito carinho. Vamos lá, vamos começar então. O que eu quero tratar com você hoje? Nós temos diversos assuntos importantes que deverão ser tratados para que você consiga iniciar como operador de direito. A maior dificuldade que existe para o operador de direito é iniciar, né, na advocacia, iniciar numa carreira pública. E eu falo isso porque a falta de conhecimento de direito civil e direito processual civil vai fazer você sofrer. Vai fazer você sofrer. Nós precisamos sim estudar. Nós precisamos nos aprofundar. Por mais que você atue em outra área, direito do trabalho, direito tributário, qualquer outra área, né, até mesmo na área pública, quando nós falamos de direito administrativo, direito constitucional, a falta de conhecimento do direito civil vai, infelizmente, atrapalhar muito você. Direito civil e direito processual civil são ramos que não dá para esconder, não dá para fugir. É a tampa da panela, é a base do bolo, né? Não tem como fugir. É o básico do básico. Então nós precisamos destacar sim, alguns pontos importantes para que você possa ter sucesso aí nas suas demandas, tá bom? O que é o direito civil? Qual a importância do direito civil? O direito civil, ele lida com as relações jurídicas das pessoas físicas e jurídicas dentro da sociedade. O Código Civil, ele de forma específica, lida com as questões de família, da vida, da morte, da pessoa física, da relação do homem com a propriedade, seja posse ou propriedade, do casamento, entre outras modalidades, divórcio, separação, declaração de união estável, pensão alimentícia, declaração de socioafetividade, revisão de alimentos, exoneração de alimentos, ação também de execução de alimentos sob pena de prisão, lida também sobre diversas outras situações importantes, como questões imobiliárias. Nós temos o ramo central, né? O direito civil é um ramo central, um ramo residual, usado praticamente em todos os ramos, não dá para fugir dele. Quando eu falo do direito civil, eu trago para você dessa forma que o direito civil está presente na vida das pessoas constantemente, não dá para fugir dele também. Ele está presente quando duas pessoas se casam, quando duas pessoas se separam, quando ocorre, quando alguém tem filho, quando alguém morre, quando alguém nasce, né, quando você tem uma dívida e é executado, quando você faz uma defesa por direito de ter a defesa, ou seja, tudo envolve direito civil. Quando alguém adquire um imóvel, até quando uma pessoa morre, como que é feita a transmissão desses bens, deixando os bens para os seus herdeiros. Então, olha como tudo é regulamentado pelo direito civil, não dá para fugir dele. O direito civil, ele está presente no nosso dia a dia. Principalmente a responsabilidade civil dos profissionais, o médico, qual que é a responsabilidade civil do médico, do dentista, do veterinário, né? Então também está presente nessa responsabilidade civil. O direito civil, de fato, ele regulamenta, ele é responsável por regulamentar, sim, a vida em sociedade no geral, criando regras, princípios, regras de conduta, regras necessárias para que a vida social das pessoas possa ser mantida com ordem, respeitando, sim, os direitos individuais de cada um, e estipulando os deveres dessas pessoas, dessas mesmas pessoas. Então, é um ramo muito importante. Por regular, gente, questões particulares das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, o direito civil é considerado também um ramo do direito privado, mesmo que o direito tenha influência em decisões e no ordenamento como questões cíveis, né, funcionam sim como a regulamentação da posse, da propriedade, por exemplo. Então, nós trazemos aqui para você. Vamos lá. Dentro desse meu livro aqui, o que eu trago para você? O estudo do direito civil completo. Todos os capítulos, todas as etapas, todos os assuntos mais importantes, mais pertinentes, mais atualizados. E aí, o direito civil, nós temos como objeto de estudo, embora existam outros ramos do direito, que também podem ser inclusos no direito civil, como o direito imobiliário, o direito médico, né? Nós podemos incluir no direito civil. O Código Civil é um documento criado pelo legislador com o objetivo, sim, de regulamentar os direitos e obrigações das pessoas no âmbito civil. Então, ou seja, nós abordamos questões específicas. Dessa forma, esse livro, né, esse livro de Direito Civil e esse assunto de hoje da nossa aula aqui, irá, sim, te ater
extremamente, né, os limites da atuação e dos regramentos do Código Civil que impõe a matéria para nós todos operadores do direito. O direito civil, portanto, ele traz o quê? Lições relacionadas à interação entre pessoas físicas e jurídicas, em relação a particulares, além de lidar com relações de posse, bens, direito das empresas, da família e das sucessões. Tá? Então, tema importante, hein? Tema importante. Alguns pontos específicos que eu quero trazer para você, tá? Alguns pontos importantes. Não dá para advogar em outras áreas sem conhecer o básico do direito civil, o básico do processo civil. O advogado que quer iniciar, a advogada que quer iniciar sua vida acadêmica nos estudos para um concurso público, o advogado que quer atuar no direito, seja o ramo que for, advogado, advogada, também precisa conhecer o direito civil. É o básico do básico. Nós temos aqui a Lei 10.406 de 2002. A Lei 10.406 de 2002, ela trata do quê? Ela trata do ordenamento jurídico brasileiro, o direito civil, que é entendido, sim, como uma das áreas do direito privado que não são regidas por um entendimento jurídico específico, e sim para regulamentar, criar princípios e regir a sociedade brasileira. Então, importante, hein? Direito civil é um tema muito importante e nós temos que conversar sobre o direito civil. O Código Civil anterior, gente, o atual código é bem melhor que o código, na minha opinião, que o Código de 1916, conhecido como Código de Bevilacqua, né? Em homenagem ao seu idealizador, o Clovis. O Código, né, naquela época, ordenou as relações civis dos brasileiros durante quase 86 anos. 86 anos. Ou seja, até o Código atual, de 2002. Né? Então nós tivemos uma mudança conceitual, uma mudança assim, de termos, né, de nomenclaturas, mudanças importantes, e a gente precisava disso. O Código Civil brasileiro, gente, ele é composto atualmente por 2.046 artigos. 2.046 artigos. É muito artigo, né? É muito artigo. Ou seja, ele é norteado por 3 princípios, tá? E aí eu trago para você. O primeiro princípio da socialidade, isso cai em prova da OAB, isso cai em prova de concurso, isso é importante para a vida prática. Socialidade, eticidade e operalidade. O alicerce do Código Civil, ele foi montado, o Código Civil atual, de 2002, com mais de 2.046 artigos, ele tem um alicerce. O alicerce do direito civil é socialidade, eticidade e operalidade. Tá? Então nós temos aí, de fato, o alicerce. Além disso, o Código Civil é dividido, gente, em 2 partes, a parte geral e a parte especial. Quando nós falamos de princípios do Código Civil, nós temos vários princípios importantes, que são objeto de prova, de concurso público, de prova da OAB, e merece uma atenção especial. O socialidade quer dizer o quê? O princípio da socialidade é provavelmente o princípio fundamental do Código Civil, atual desde 1916. Ele se baseia no princípio de que os valores coletivos devem ser sempre favorecidos em relação aos valores individuais, fazendo com que o direito civil seja um ramo notariamente privado, leve em consideração a sociedade, sempre em primeiro lugar, em relação ao indivíduo que se encontra numa situação individual. O princípio da socialidade ele também guia o Código Civil atual e coloca o coletivo sempre numa relação superior ao individual, diferente da proposta do Código de 1916, o Código Antigo, que era totalmente individualista. O princípio da socialidade, como é conhecido, ele também trata e pode ser visto em vários regramentos do Código Civil. Eu trago para você o artigo, o exemplo 421, que aponta a função social do contrato, tal os seus regramentos, como o uso capião, que se baseia na prerrogativa constitucional da função social da propriedade. E aparece lá no artigo 421 do Código Civil. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Então, é um princípio muito importante. O segundo princípio, que é objeto de estudo, é o princípio da eticidade, que rege não somente o direito civil, mas como todo ordenamento jurídico brasileiro, rege também ideias, aplicação da lei, que deve ser realizada levando em consideração a boa-fé sempre, eticidade, boa-fé objetiva, subjetiva, além da justiça, a ética, a moral, com valores de equidade, certamente, e probidade. Isso quer dizer, gente, que é um princípio guia também do direito civil. Também é um princípio guia que busca, assim, o combate da injustiça em relação a qualquer atitude que seja de má fé realizada de forma antiética ou imoral. É um princípio também que traz o conceito, uma conexão com o princípio da boa-fé, que é incluso, sim, em vários artigos do Código Civil e estabelece um padrão ético
como das pessoas naturais jurídicas que devem agir, pressupondo, sim, sempre a justiça, né, a clareza, a transparência de atos firmados, que a pessoa sempre deve ter intenção de agir com conformidade com o direito, com a boa-fé, mesmo quando não faz, tá? A eticidade, gente, como aparece no Código Civil, ela aparece como um princípio do Código Civil que pode ser visto, por exemplo, também, eu trago um exemplo, quer ver um artigo bacana? O 113, artigo 113, que define que os negócios jurídicos devem ser interpretados a partir do princípio da boa-fé e entre as partes. O 113 diz o que do Código Civil? Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos e costumes dos lugares de sua celebração, né? Então, trazendo o texto aqui. O terceiro princípio que eu falei é um princípio muito importante e não dá para deixar de lado, também objeto de prova, de concurso, magistratura, caiu no concurso que eu prestei, da Procuradoria, que é o princípio da operalidade. O último princípio norteador, conhecido como último princípio norteador de fato do Código Civil de 2002. A operalidade também é chamada na doutrina como o princípio da concretude. Então cuidado, hein? Cai nas provas da OAB, provas de concurso público, na vida prática, operalidade e concretude. Então fique atento, tá? Nós temos aí nomes diferentes, mas o mesmo sentido. Esse princípio tem como objetivo, sim, dar mais autonomia ao julgador para que aplique as regras, as normas impostas pelo Código Civil de uma forma menos genérica, abstrata, levando em consideração o caso concreto, que é o que a gente pede tanto na advocacia, né? Que não seja julgado como um número, seja julgado com respeito, como pessoa, dignidade da pessoa humana. Dessa forma, a operalidade trabalha em 2 pontos, tá? O primeiro deles é dar mais espaço para o legislador criar regras e alterar normas que já existam de fato para aquela determinada lei, aquela determinada situação, com mais facilidade, aplicando sim aos casos concretos e levando em consideração a mudança da sociedade. O segundo ponto do princípio da operalidade, também chamado princípio da concretude, é um ponto muito importante, né, que também é objeto de prova. É o poder que o julgador ganha de poder modelar, né? Modelar de fato as regras e adaptá-las à realidade do caso no qual trabalha, dando mais importância à jurisprudência e dando aos juízes mais poder para chegar a uma conclusão mais justa do caso concreto. Também é o alicerce. Então nós temos esses 3 princípios como um alicerce, hein, do Código Civil. Ó. Eu explico isso no meu livro. 3 princípios importantes. Assunto também explicado na pós. Socialidade, eticidade e também operalidade ou concretude. Tá? Então, importante tratar desses assuntos que valem a pena você conhecer para que possa entender melhor o conceito do Código de Direito Civil, que é o código muito utilizado, inclusive de forma residual, por muitos ramos do direito. E aí chegamos aqui, nesse momento, na parte geral do código, né? Então, essa aula é uma aula muito importante para você que é advogado, advogada, para se atualizar, para poder, sim, iniciar a sua carreira, começar, pensar em direito civil, nos ramos conexos ao direito civil, e para você que presta concurso, nome de ordem também. Vamos lá. A parte geral do Código Civil 2002 é engraçado, né? Quando falamos do código anterior, do Código Civil, que ordenava, né, no Brasil, ele era dividido em partes como uma geral e especial. A parte geral era separada em 3 livros, né, que apontavam as questões gerais do ordenamento jurídico para a resolução de conflitos. O atual código, nós temos várias partes, e a primeira parte, o primeiro livro do Código Civil 2002, trata das regras e normas dentro do âmbito do direito civil para as pessoas naturais jurídicas. Então nós começamos, olha como é um código bem organizado, bem didático. Começamos o estudo das pessoas. Depois que nós estudamos no livro 1, né, das pessoas, nós vamos para o 2, dos bens. O livro 2, da parte geral do Código Civil, trata sim das classificações dos bens, ou seja, define quando um bem imóvel, em relação à sua classificação, bens divisíveis, indivisíveis, consumíveis, inconsumíveis, singulares e coletivos. Nós temos várias classificações importantes, lembrando que o estudo das pessoas vai do artigo 1 ao 78 do Código Civil, já o estudo dos bens vai do artigo 79 até o 103 do Código Civil. Nessa linha de raciocínio, também na nossa doutrina, na nossa obra, nós seguimos a regra do Código, nós seguimos os livros, né, do Código, né? Então fica mais didático assim. Então no nosso livro, assim como é tratado no Código, o terceiro livro, né, da parte geral do Código Civil, ele lida com as questões de regramento dos fatos jurídicos, e é isso que nós fazemos no nosso livro também. Vai do artigo 104 até o 232, inclui os fatos jurídicos, os negócios jurídicos, atos lícitos, atos ilícitos,
possibilidade de representação no negócio jurídico, também da parte dos defeitos, como erro, dolo, fraudes, coação, estado de perigo, além de lidar com casos de invalidade do negócio jurídico. Tá? Lida também com a prescrição do negócio jurídico, a decadência e com os métodos de comprovação do fato jurídico por meio da obtenção de provas determinadas por lei. Então, o regramento dos fatos jurídicos vai do 104 do Código Civil até o 232. E aí, no Código Civil, vem a parte especial do Código, né? A parte que eu gosto muito, a parte especial, que é a parte que vai falar da ferida, né? E aí no livro eu também sigo essa ordem da parte especial do Código de 2002. Então nós começamos na parte especial, por sua vez, a tratar de assuntos específicos. A parte especial é dividida em 5 livros. O primeiro é o direito das obrigações, o segundo, o direito das empresas, o terceiro, o direito das coisas, o quarto, o direito de família e o quinto, o direito das sucessões. Inclusive nós temos um projeto aqui com o Rafael para lançar uma coleção, né, uma coleção para editora, para falar de cada livro de forma separada. Acho que vai ser bem legal. Vamos ver se o ano que vem a gente coloca isso em prática para você ter acesso a esse material bem legal, bem bacana também. Então, a primeira parte especial do Código Civil 2002 vai tratar do direito das obrigações. O direito das obrigações, ele dá o regramento das obrigações entre as partes de um contrato entre credores e devedores. Lida também, gente, com as modalidades de obrigações, quitação, extinção das mesmas obrigações, inadimplemento das obrigações, tipos de contrato no direito civil, o estudo dos contratos em espécies, responsabilidade civil, promessa de compra e venda, entre outros assuntos relacionados ao tema. O direito das obrigações é uma parte bem substancial do Código Civil, do direito civil, e tem como regramentos o artigo 233 até o 965 do Código, tá? Para classificar de forma bem didática para você. O segundo livro, da parte especial do Código Civil, ele apresenta os regramentos sobre os tipos de empresa, sobre os direitos e deveres do empresário, sobre a constituição e a dissolução de uma empresa, e do direito e deveres também dos sócios. Esse título ele aparece a partir do segundo livro, da parte especial do Código. Tá? Ele é regrado no 966 até o 1195. Ele é apresentado no Código Civil. Também sigo essa sequência nesse livro, essa doutrina bem bacana, bem construída para você. E a partir daí nós temos o quê? O estudo do livro, né? O livro do Código Civil traz o direito das coisas. Ele trata da relação entre pessoas e bens. O direito das coisas ele é muito importante porque nessa parte do direito civil, do Código de 2002, ele aborda assim, posse, direito da propriedade, habitação, uso de bens, direitos do comprador, penhora e outros temas relacionados com os direitos das pessoas e com as coisas. O seu regramento, gente, vai aparecer do 1196 até o 1510, tá? 1510. Então, fique atento em relação a isso. Um capítulo que todo mundo gosta, nós também não daria para deixar de lembrar do livro Direito de Família de A a Z, mas também é tratado de forma completa nesse livro. Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial, volume único, é tratado o direito de família, e o direito de família ele é tratado no Código, no meu livro também, nesse livro aqui, ele é tratado da forma que nós temos hoje, né? Não aquela forma ultrapassada lá no 2002 para hoje, para os tempos atuais, nós temos uma mudança jurisprudencial doutrinária. E aí eu trago nesse livro, nessa doutrina, não só as normas do passado, mas questões novas, como a afetividade, os novos conceitos de família, conceitos que a gente tem que saber, muita coisa mudou. O direito de família é um dos ramos mais dinâmicos. Então, no nosso livro, no livro Direito Civil, volume único, Manual Doutrinário, você vai encontrar, sim, temas atualizados. O livro vai abordar, conforme o Código Civil, o casamento, o divórcio, a união estável, relações de parentesco entre familiares, direitos matrimoniais, patrimoniais, direito à pensão alimentícia, execução, exoneração, revisão, prisão, né, prisão civil, a última que restou, o regramento sobre a tutela, curatela, emancipação, entre outros assuntos importantes, conforme o Código Civil, eu trato no meu livro do artigo 1511 até o 1783A, ok? E aí, por último, né, o último capítulo do livro, por sua vez, nós temos o direito das sucessões, esse direito tão importante, objeto de muita carência de bons materiais, né? Inclusive o professor lançou um livro sobre inventário também, que foi esse aqui, ó, Inventário, Partilha de Bens, Planejamento Sucessório e Testamentos de A a Z. Nesse livro, gente, eu trato, sim, por último, eu vou seguir o Código Civil, eu trato por último o direito das sucessões, que aborda, sim,
como deve funcionar a sucessão dos bens, os direitos e deveres no caso do falecimento ou ausência de um indivíduo. O livro ele vai abordar temas como sucessões geral, partilha de bens, inventário, suas regras, ordem hereditária, testamentos, legados, inventário, alvará judicial. Conforme o Código Civil, nós vamos tratar do 1784 até o 2027, o artigo 2027. Então, olha quantos assuntos importantes, tá? Lembrando que nós temos as disposições finais e transitórias no Código, o Código, né, os últimos artigos do Código Civil de 2002, eu diria que seria do artigo 1028 até o 1046 para frente, né, acho que terminou ali no 1046, nós vamos tratar sim, não vai tratar diretamente das questões de direito civil, mas apresentam sim disposições finais sobre os artigos apresentados anteriormente, além de questões de transição entre o Código atual e o Código na época de 1916. Então, bem interessante. A história do Código Civil, gente, nós temos que lembrar as partes do Código Civil que você conheceu agora nessa aula, no meu livro, que você vai conhecer melhor e vai aprofundar os estudos para poder advogar com qualidade, estudar melhor. Ao longo desse artigo, desse livro, dessa obra, entraram em vigor apenas em 2002 por meio da Lei 10.406. Então, é um código que foi muito esperado. A construção do novo texto do Código Civil ficou muitos anos em discussão pela comissão para reescrever o código, o texto legal que foi criado o início, né, em 1969, ainda durante o período da ditadura militar no Brasil. Na prática, gente, no entanto, a nova redação só foi aprovada no segundo semestre de 2001, durante o período da democracia, né, o período democrático, quando então se inicia o período de transição entre os códigos. A maioria dos juristas na época concorda que o Código Civil 2002 oferece um texto legal mais didático, mais amplo, mais adequado e atualizado com a sociedade contemporânea, a sociedade atual, com os anseios da sociedade civil e o processo de redemocratização, né? Então, de fato, nós temos aí um código muito melhor que o do passado, e isso não é algo que não tinha que ser diferente, não tem como. É um código que tem mais a cara da sociedade, a sociedade muda muito. Entre as grandes diferenças do Código Civil, da Lei 10.406 e o Código Civil de 1916, eu traria algumas diferenças para você aqui. As diferenças são inúmeras, né? Em relação ao texto, a quantidade, a própria interpretação, a forma didática, mas eu daria sim algum ênfase em relação a reforçar os direitos das mulheres. No Código de 1916, algumas operações jurídicas tinham realização com objetivo exclusivamente para o homem, né? Então esse código ele traz uma atualização, ele reforça os direitos das mulheres, e esse código atual nosso, ele traz também, ele faz sim prevalecer os valores coletivos sobre individuais, que é uma grande mudança de pensamento no direito civil, né? Na visão do jurista lá Miguel Reale Júnior, né? O novo CPC, houve uma substituição de individualismo exacerbado presente no código, isso não é bom, né? E o nosso código atual ele fala da sociedade, coletividade. E aí eu traria o terceiro ponto, acho que é um ponto importante, ele traz sim, ele dá mais espaço às questões como o direito de contratos, fala um pouquinho mais de organização, crescimento das relações comerciais, temas que eram um pouco abordados no último código. Então é um código bem melhor. A dica que eu dou, né, dos 3 livros sobre o Código Civil, existe sim nesse livro muitas leis esparsas, né? O livro, na verdade, ele fala do Código Civil, trata de temas, segue a sequência do Código Civil, mas nós temos muitas leis esparsas, a lei do divórcio, a lei de alimentos, a lei da socioafetividade, nós temos muitas leis novas, a própria regularização fundiária, a REURB, então esse livro faz menções o tempo todo de leis novas, leis recentes. Esse é o grande objetivo do livro, manter você atualizado em relação a diversas situações. Então é um livro bem bacana, um livro bem especial para você, para que você consiga estudar, aprofundar seus estudos. Eu recebi algumas perguntas aqui, e essas perguntas dos nossos leitores, né? Qual a importância do direito civil? Eu trago para você. O direito civil é um dos ramos mais importantes porque ele traz, sim, a regulamentação das relações jurídicas, das pessoas físicas e jurídicas dentro da sociedade. O direito civil, o Código Civil, ele lida com as questões de família, da vida, da morte, da pessoa física, da relação da propriedade, do casamento. Então ele lida com tudo, né? Tudo. Então é um ramo muito importante e é um ramo de muita atuação do advogado. Outro ponto também que foi um objeto de pergunta, como se estuda direito civil? Aí eu trago para você, o direito civil você tem que estudar em sequência, o código é didático nesse sentido, já foi criado dessa forma, para você ter uma sequência lógica, e o livro a gente segue essa sequência lógica para poder ficar mais didático. Tá? Então,
O livro ele lida com questões relacionadas à interação entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, em questões particulares de cada um, além de lidar sim com as relações de posse, de bens, direito das empresas, da família, sucessões. O Código Civil, ele é o quê? Ele é um livro. Ele é um livro que foi agrupado temas relacionados a regramento da sociedade. Então, bem interessante em relação a isso. Trago 2 pontos importantes que eu quero falar com você aqui. Vamos iniciar com a emancipação. Emancipação, eu estou antecipando a capacidade. Quando eu falo da interdição, estou retirando a capacidade. Interdição, alguém é interditado, ele perde a capacidade. Então, o código ele trata muito bem, de forma bem didática nesse sentido. Lembrando que a ação de interdição, sempre vamos ter uma audiência, né, uma audiência de instrução e julgamento, uma perícia, para que, de fato, a gente consiga entender se a pessoa tem ou não tem condições de arcar com a sua responsabilidade civil. Então, bem interessante em relação a isso. Legal. Eu agradeço a você. Vamos ver se tem perguntas aqui. Deixa eu ver com o Rafael. Lançamento do nosso livro. Tem perguntas. Olha a Fernanda Barbalho. Fernanda, seja bem-vinda. Fernanda que está de luto. Meus sentimentos aí, viu, Fernanda? Se inscreva também, tá, nas redes sociais do professor Júlio César Sanches. Acompanhe os meus livros, os meus cursos. Tem cursos gratuitos na editora Mizuno também, no site, na Mizuno Cursos. Entra lá, tá bom? Estuda que a vida muda. Tem que estudar, se atualizar. Só assim você consegue ajudar as pessoas a evoluir como ser humano, né? A gente está aqui na Terra para evoluir todo dia. Ela fala aqui, professor, uma pessoa formada na área de psicologia pode fazer sua pós? Pode. Eu tenho muitos alunos na pós de imobiliário que são corretores de imóveis, são investidores, são síndicos. E tenho muitos alunos na pós de civil, de direito civil e processo civil com ênfase de família, para poder entender o contexto. Né? Poder entender o contexto de um divórcio, uma separação. Então, tem muito aluno também. Inclusive, eu tenho a Renata e a Franciele, que são psicólogas também, são alunas da pós. Então, eu oriento sim, se você gosta do ramo, gosta do direito, vem estudar. Estudar é muito gostoso, ainda mais estudar ramos conexos. E pode ser que te ajude muito, ajude você na sua profissão. Claro, legal. Seja bem-vinda. Entra lá no portal isso. Professor, comprei os livros Uso Capião e a Prática na Advocacia Civil. Sou advogado iniciante e seus vídeos têm me ajudado muito. Agradeço a disposição em compartilhar seus conhecimentos. Ana Figueroa. Ana, muito obrigado. Estou vendo a foto do maridão aqui, do filho, né? Parabéns pela família. Família é o que a gente tem de mais importante, o resto é resto, né? Bens você conquista, perde, conquista de novo. Saúde é algo também totalmente relativo, não existe uma segurança absoluta em relação à saúde. O que mais vale é a família, né? Com certeza é a família. Então, parabéns pela família, obrigado. Acompanhe as aulas, vem fazer pós comigo também. Acompanhe os livros, tá? Esse livro muito legal, bem completo. Acho que o professor é muito chato quando vai escrever um livro, eu procuro ler muitos livros. Eu acabo, né, tendo acesso a pelo menos uns 15, 20 livros sobre aquele assunto, porque eu quero fazer algo melhor. É um propósito meu como doutrinador. E esse livro, eu percebo que hoje, do jeito que está, né, ele é o mais completo hoje no mercado. Todos os assuntos pertinentes atuais estão aqui. É o mais completo do mercado. Com muito carinho, porque eu busquei isso, né? Esse aqui também é um livro fantástico, hein, gente? E quem conhece o Direito Imobiliário de A a Z, o livro que a doutora falou é esse aqui, gente, ó. Prática na Advocacia Civil, cheio de modelo de peça, explicações de gestão do escritório, bem legal, bem bacana também. Legal. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, vamos ver? O Thales Pereira, professor, na sua pós-direito imobiliário, há modo de locações? Não dá, né? Não dá para fugir desse tema. Na pós-graduação da ESO, a Escola Superior Universitária, tem 100 cursos gratuitos à disposição. Entra lá, www.portal.esu, ESU, Escola Superior Universitária. Tem vários cursos gratuitos. E na pós-imobiliário tem regularização de imóveis, tem inventário, tem hold, tem locação, administração de imóveis. Tem que ter, né? É um assunto pertinente, tem que ter sim. Uma boa pós não pode fugir desse assunto não, tá bom? Legal. Olha aqui a Rose também. Sobre holding, onde posso me atualizar? Você pode se atualizar no portal ESO, tem cursos gratuitos de holding, falando sobre holding. E tem esse livro aqui, ó. Inventário, partilha de bens, holding, planejamento sucessório e testamento de AZ. Passo a passo você aprende a fazer uma holding, uma forma de você se atualizar, tá bom? Tem cursos gratuitos também. Legal, hein? E a Ana Figueroa, obrigada, professor. Esse outro já está na minha lista de desejos, da pós também. Vem fazer a pós sim, hein? Estuda os livros aqui da editora Mizuno, os cursos do Portal ESO, a pós do Portal ESO. Estuda que a vida muda. Pode ter certeza que muda sim. A gente evolui como ser humano e como profissional. Eu agradeço a todos aqui. Muito obrigado. A aula de hoje, então,
é direito civil, né? Nós falamos do Código Civil, para que possamos ter uma noção dos ramos de atuação. E hoje foi o lançamento desse livro aqui. O professor vai fazer uma audiência agora. Vou conversar inclusive com o cliente antes. E vamos lá, né? Hoje é um dia bem especial. O professor começou cedo, já dando aula, já atendi clientes. Hoje foi um dia bem corrido, está sendo, mas assim que é bom, né? Que Deus dê saúde para a gente continuar essa jornada e poder ajudar muita gente, tá bom? Muito obrigado a você. Se inscreva no canal do YouTube, estude, leia meus livros, leia os livros da Editora Mizuno, de outros autores, não importa. Eu estou aqui para divulgar o estudo, o conhecimento, a educação, o ensino. Só assim a gente pode evoluir, tá bom? Muito obrigado, eu agradeço a você. Vem fazer pós comigo também. E não deixe de ler esse livro maravilhoso, que é o Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial, que é, sim, um dos livros mais completos do Direito Civil. Você vai adorar. Olha só, completo. Custo-benefício. Aqui você estuda de verdade, tá bom? Muito obrigado e até o próximo encontro, a próxima aula. Semana que vem tem mais, hein? Nós vamos fazer o lançamento de todos os livros e vem livros novos aí. Tem o livro de contrato, que até o final do ano nós vamos lançar. Tem o livro de modelos de peça conforme o novo CPC. Um livro que você quer modelo de peça, tem modelo de peça de todo gênero. Vamos ver se a gente bola um material bem legal. E o ano que vem tem lançamento posse e propriedade. Tem muita coisa para lançar, tá bom? Operações tributárias no direito imobiliário. Tem bastante coisa que o professor deixou prontinho, tá ali já finalizando o trabalho para a gente no ano que vem lançar, tá bom? Um beijão, fica com Deus. Vamos juntos. Foi, né, Rafael? Cássio, mais um lançamento, hein? Vamos lá. Bom, agradeço aí a correria, né, a dedicação aí. Eu sei que é uma vida muito corrida, né, muito apertada, mas pode deixar. Agradeço muito e vamos trabalhar, né, Cássio, para divulgar o livro. Com certeza, vamos trabalhar, doutor, vamos divulgar e vamos para frente. Isso aí, vamos lá. Vamos evoluir sempre. Obrigado, gente. Obrigado. Um abraço para todos, tá? Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom trabalho. Tchau, tchau. Obrigado.